Apóstolos vai falar de perseguidor, Paulo passa a ser perseguido. Isso me lembra atitudes, isso me lembra consequências. Deixa eu te explicar uma coisa. Paulo, ele era perseguidor de Cristo, e quando ele passa a ser porta-voz do Evangelho de Jesus, aqueles que ele perseguia, ou melhor, aqueles que davam uma ordem para ele perseguir, eram o mesmo que passavam a perseguir ele. Por quê? Porque ele era perseguidor do Evangelho. E quando ele começa a fazer algo que é de contrário do que ele era acostumado, as consequências vêm. Porque quando nós tomamos ou fazemos coisas que não é do agrado de Deus, quando nós seguimos caminhos que não é do agrado de Deus, assim como ele fez com Paulo, ele pode nos alertar, ele pode mudar a nossa vida e fazer ser diferente. Porém, isso não quer dizer que as consequências dos nossos atos vão deixar de existir. Isso é questão de consequência, é questão de entender que tudo que você planta, obrigatoriamente você tem que colher. Eu não posso plantar pimenta e querer colher morango. Eu não posso plantar chuchu e querer colher melancia. Existe uma ordem, existe uma regra. E aquilo que você planta é aquilo que você colhe. E Deus, ele me traz aqui para falar: cuidado com aquilo que você planta. Aí Paulo, ele vai começar a escrever as suas cartas. Ele escreve aos Romanos, ele escreve ao povo de Corinto, ele escreve à igreja da Galácia, à igreja de Éfeso, ele escreve várias cartas à igreja de Filipe. Porém, eu quero focar na carta aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta que trata sobre aconselhamento. A carta aos Coríntios, ela vai tratar primeiro sobre a união da igreja e como aprender as coisas de Deus. O papel da igreja como templo do Senhor. Entender o que é a natureza do Espírito Santo e os seus dons ministeriais. Porém, o motivo desses aconselhamentos se dá muitas vezes por conta da desunião que existia na igreja de Corinto, ou melhor, na cidade de Corinto. Como assim divisão? No capítulo 1, a partir do versículo 12, assim vai dizer a Bíblia: agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Aí no versículo 13, Paulo vai completar: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Espera que eu vou explicar isso para você. Aquela igreja, ela estava dividida em diversas doutrinas. Uns queriam acreditar no que Paulo falava, outros queriam acreditar no que Apolo falava, outros preferiam acreditar no que Cefas dizia. Enquanto isso estava acontecendo, o ambiente era de desunião. Desunião lembra desordem, desordem lembra inimizade. E onde tem inimizade, onde tem desordem, onde tem desunião, o Espírito de Deus não opera. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 20, diz a palavra de Deus: ora, as obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, inimizades, rixas, ciúmes, iras e discórdias. Aquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Não somente a questão da desunião, como também a questão da imoralidade sexual acontecia naquele ambiente. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer: agora estou dizendo que há entre vós uma imoralidade tão grande que nem mesmo entre os pagãos eles seriam capazes de praticar. Perceba que a gente está falando de uma igreja. Perceba que a gente está falando de um povo que foi escolhido para ser santo e separado. Só que o que eu quero aplicar com isso é as consequências que a desunião estava trazendo para o povo de Corinto naquela época. Só que sabe o que é interessante? É que Paulo, ele não só julga o pecado.
Na primeira carta aos Coríntios, ele julga como tratar eles. Sabe o que isso me ensina? É que muitas vezes quando a gente vê alguém no erro, é que muitas vezes quando a gente vê alguém fazendo algo errado, é muito fácil a gente querer criticar, é muito fácil a gente querer atacar, é muito fácil a gente querer falar mal, querer apontar o erro. Só que é muito difícil a gente estender a mão para ajudar o nosso irmão que muitas vezes está afundando no mar da dificuldade. A questão é que Paulo, ele quer tratar aquela igreja. Paulo, ele quer mostrar aquilo que é certo. No capítulo 4, 5 e 6, assim diz a palavra do Senhor no capítulo 1. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em todas as coisas fois enriquecidos por Ele, e toda a palavra em conhecimento, assim como o testemunho de Cristo confirmado em vós. Mas espera aí, era uma igreja que tinha práticas do erro, era uma igreja que tinha problemas, mas ainda assim Paulo afirmava que existia o semblante de Cristo naquela igreja. É porque muitas vezes a gente quer julgar o nosso irmão por uma falha, mas a gente não consegue ver a força que ele está fazendo para buscar a Deus dia após dia. A gente muitas vezes quer criticar por um momento de fraqueza, mas a gente não consegue enxergar a busca desse irmão dia após dia para ser mais íntimo de Deus. O que eu quero falar com isso é: Deus, ele não te chamou para fazer inimizade. Deus, ele não te chamou para causar desunião. Deus, ele não te chamou para causar divisão. Ele te chamou para unir. Ele te chamou para, se você ver alguém no erro, no pecado, caído, fraco, não que você julgue, mas que você ajude essa pessoa. Por conta desses problemas, muitas vezes essa igreja, ela podia ser tratada como uma igreja desprezível. Ela poderia ser tratada como uma igreja que não tinha valor, por ter a desunião, por ter o pecado da imoralidade, mas ainda assim é uma igreja escolhida por Deus. Sabe o que é interessante? É que para cada igreja, naquela época, Deus, ele tinha um propósito. Deus, ele tinha algo para cada uma delas. Só que quando você vai ler o livro do Apocalipse e você lê as 7 cartas das igrejas da Ásia, você percebe que todas tinham problemas, todas tinham dificuldades. Só que ainda assim Deus escolhia elas. A questão que eu quero chegar com isso é: a igreja tinha os problemas, mas Deus escolheu. Deus sabia que esses problemas aconteceriam na igreja de Corinto, mas ainda assim Deus escolheu aquela igreja para uma grande obra.